A paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui com a irmã Ellen. Muito obrigada, irmã Ellen, por ter nos recebido. E hoje é o terceiro episódio da nossa série. O meu passado não me pertence mais. É uma alegria ter a senhora conosco. Que Deus abençoe a senhora. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Pessoal, desde já quero avisar a vocês que esse vídeo tem conteúdos muito sensíveis e fortes. Tem um abuso sexual muito violento, então tem detalhes muito fortes. Mas eu sei que Deus tem um propósito com esse vídeo para tocar corações que precisam. Irmã Ellen, antes da senhora sofrer esse abuso tão violento e terrível, a senhora nos falou que a senhora teve duas experiências, que a senhora já sentia que o diabo já queria sentenciar a senhora a uma história terrível. Como foi essas experiências? Minha mãe saía para trabalhar cedo, a gente morava ali beirando um buracão que depositava lixo ali. E ela saía cedo, a gente ficava com o meu irmão mais velho, e ali, durante o dia, a gente sentia muita fome. A gente foi uma família muito pobre, precisava de doação, de roupa, de calçado. Durante a tarde a gente sentia fome e a gente ia naquele lixão, revirar ali o lixo para a gente poder encontrar algo para comer, para a gente encontrar alguma coisa que servisse para matar a nossa fome naquele momento. E durante o momento que a gente estava lá, aparecia um homem com bicicleta na esquina e mostrava suas partes íntimas para a gente, chamando a gente para poder chegar próximo dele. E eu me lembro muitas vezes que ele tirava balinha do bolso, né, e mostrava assim pra gente, ficava chamando a gente, e a gente muito assustado, saía correndo para voltar para casa. O segundo episódio foi quando um tio meu, ele foi dormir lá em casa, e tinha 4 camas em um quarto só. A gente era 4 irmãos, contando comigo, e minha mãe tirou eu e minha irmã para poder dormir com ela no quarto. E durante a noite eu acabei fazendo xixi na cama dela. E ela veio muito nervosa, acendendo a luz, onde o meu tio estava dormindo. E me despiu, né, da frente dele para poder me trocar, para pôr a seca. E ele acabou levantando assim, dando uma olhada e deitou novamente. Minha mãe colocou eu para dormir do lado da cama, onde ele estava. E nesse momento em que minha mãe saiu para poder voltar para o quarto dela, eu lembro que ele sentou na beirada da minha cama, acendeu um cigarro e tentou, né, passar a mão em mim. E eu perguntei, mãe, eu só vi aquela brasinha daquele cigarro ali rodeando minha cama. E nesse momento eu enrolei bem na coberta, meio enroladinho assim, para que ele não tivesse nenhuma brecha, para que passasse, né, a mão em mim. Ele tentou, puxava até a coberta assim, eu bem firme, não deixando que não tivesse nenhuma brecha. E ele desistiu e deitou na cama. Esse eu tinha 7 anos. Então nós queremos alertar os pais de que a maioria dos abusos, violências e aliciamentos acontece dentro de casa com familiares. Então, pais, tome cuidado com tios, primos. Não é porque família quer dizer que não tem perigo. Então nós queremos alertar os pais de que tomem cuidados, protejam seus filhos. Que um tio começou a frequentar a casa da senhora, né? Um tio, ele começou a trocar cartões de orelhão na época com a mãe. E aí a irmã Ellen nos relatou que ela achava esse tio estranho, ela não se sentia bem. Ela chegou até a falar com a mãe dela, só que a mãe falava, olha, é família, tire isso da sua cabeça, é coisa da sua cabeça. Só que aí foi com esse tio que aconteceu um abuso extremamente violento. E eu queria que a senhora contasse para nós, irmã Ellen, como que aconteceu isso? Minha mãe, ela tinha costume de acampar com o meu padrasto e deixava a gente, como de costume, né, com o meu irmão mais velho. E deixou a gente com o meu irmão. E nesse dia eu estava arrumando a casa, dando faxina, e meus irmãos não estavam em casa. Meu outro irmão tinha saído também. A senhora estava sozinha? Estava sozinha. E eu, assim, arrumando a casa, escutando música. De repente, eu ouço o portão abrir. Aí eu vou lá para poder ver quem que é. Ele já estava adentrando a casa. E eu senti um cheiro muito forte de bebida. E ele foi e perguntou, cadê sua mãe? Eu falei assim, não, minha mãe não está aqui. Ele foi e voltou a falar, e seus irmãos, está? Eu falei, não tá.
eu tô aqui em casa sozinha, na maior inocência, né? Assim, sem pensar que Criança, algo poderia acontecer. E ele veio e me chamou para eu poder sentar no sofá. Aí eu fui lá, baixei o som, aí eu sentei no sofá do lado dele. E ele veio, tipo, para passar a mão, assim, por detrás de mim, pegando no meu cabelo. E eu fui, achei estranho, afastei, falei, Lucas, eu quero que você vá embora. Não quero que você fique aqui, não. Eu tô sozinha, eu quero que você vá embora. É como se ele não tivesse nem ouvido o que eu tivesse falado. Aí voltou a passar e tentou passar a mão nos meus seios. E eu já levantei assustada e corri pro fundo da casa. Tentei pular o muro que estava no fundo da casa. Quando eu assim, avistei por cima do muro, tinha umas pessoas até na porta de casa. Eu tentei gritar, mas quando eu tentei, ele já me pegou pelos cabelos, me puxou bem forte. Eu caí e ele me arrastou de onde a gente estava até o fundo do quarto mais afastado. E eu o tempo inteiro relutando, pedindo para ele, Lucas, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Tem misericórdia de mim, por favor, não faz isso. E ele, em todo o tempo, quanto mais eu falava, mais irritado ele ficava. E para mim não poder ficar falando, não gritar, ele enfiou esses 2 dedos por dentro da minha boca e prensou na minha nuca para que eu não conseguisse falar e nem gritar. E ele tentando de todo jeito para que viesse a acontecer, e ele tirou uma tesoura, porque ele estava com a mão da minha boca, e pôs no meu pescoço. E falou, se você gritar, se você falar, eu vou enfiar essa tesoura no seu pescoço. E ele tentou, até que ele conseguiu o que ele queria. Foi 4 horas de abuso psicológico, físico, mental, de todo jeito, de todo aspecto que vocês pensar aconteceu. E naquele momento ele tentava cada vez mais. Foi 4 horas, ele parava e continuava, e eu muito machucada, muito destruída, não conseguia ter mais nada. Minhas forças só iam desfalecendo. Por um momento eu até me via assim como se estivesse no chão largada, sabe? E quando ele conseguiu tudo aquilo que ele queria, ele levantou, e eu tentando assim, sair dele todo o tempo ali da casa. Lembro que eu revirei o tanquinho que estava com algumas roupas sujas lá em casa. E eu lembro que eu revirei o tanquinho que estava com algumas roupas sujas lá em casa. E eu peguei uma saída de banho toda furadinha para me poder vestir. Porque naquele momento eu estava me sentindo a pessoa mais podre do mundo, mais suja, mais imunda, porque ali foi tirada a minha inocência, a minha pureza. Então eu não queria que aquilo tivesse acontecido em nenhum momento, em nenhum minuto. Quanto mais eu corria dele, mais ele vinha para perto, mais ele queria. E ele falava aquelas palavras para mim, que me amava, que queria encontrar comigo, que queria estar ali encontrando comigo, como se fosse algo normal que tivesse acontecendo. E eu lembro que ele me levou para uma janela ali, e graças a Deus que alguém bateu ali no portão. Eu vi uma luz no túnel, eu vi algo assim, eu falei, Senhor, muito obrigada. E ali eu falei para ele assim, Lucas, deixa eu ir lá ver quem que é. Ele falou, não. Eu falei, Lucas, vai entrar aqui dentro. Então ele parece que deu uma assustada quando eu falei isso, porque ele tinha entrado, né? O portão não estava fechado, no trinco não estava nada, continuava aberto, só abrir e entrar. E ele falou, então você vai, mas eu vou estar atrás de você com a tesoura. Se você falar alguma coisa, eu vou te furar. Não fala nada, porque eu vou matar seu pai, eu vou matar sua mãe. Me ameaçava de tudo quanto é tipo. Eu só concordava com ele, eu só queria sair daquele lugar, da minha própria casa. E eu fui, né, lá no portão, pus só a minha cabeça assim, porque eu estava semi-nua, né, com a roupa toda furada e nua por baixo. E eu falei assim, os meninos perguntaram, seu irmão tá aí? Eu falei, não tá não. Aí eu falei mais baixo. Falei assim, menino, chama a polícia pra mim, tem um homem aqui que tá me abusando de mim. Eles estatalaram o olho, só que olhou um pro outro e começou a rir. Ele tava atrás de mim, mostrando, né, a tesoura. Falei assim, falei, se eu voltar lá pra dentro, eu vou morrer.
A minha única chance é agora. Eu, com toda assim, força, eu abri aquele portão e desci aquela avenida, toda seminua, toda acinzentada, toda destruída, toda ferida, de tudo quanto é jeito. E eu lembro que eu passei na frente de um bar, tinha gente na porta bebendo, e eu daquela forma ainda escutei palavras muito nojentas. Ellen, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Eu não falava nada, eu não conseguia expressar, não conseguia falar, eu estava paralisada, eu só sabia chorar. Chorar e gritar. Chorar e gritar. Elas perguntou se tinha acontecido isso comigo, e eu só balancei a cabeça que sim. E nesse momento passou uma viatura bem na rua delas. E quando passou essa viatura, ela chamou, falou o que tinha acontecido, me acompanhou dentro da viatura. Você sabe onde esse rapaz mora? Eu balancei a cabeça que sim, fui guiando ele até que chegasse lá. Só que eles primeiro me deixaram na delegacia para poder fazer os exames, né, que era preciso, que era necessário, dar a queixa. E eu estava um tempo lá na delegacia e ele foi e chegou. Eu lembro de eu escutar a voz dele falando que ele não tinha feito nada, que ele era inocente. E eu desesperei naquele momento. Eu saí correndo, assim, eu não quero ver ele, eu não quero ver ele. Eu não queria colocar meus olhos em cima dele. E a senhora não conseguiu comer nada sólido por um mês, de tanto que a boca da senhora foi machucada. Sim. Eu não consegui, bati no liquidificador, era sopa. Nos começos das semanas eu até pelo canudinho, porque nem abrir a boca para enfiar a colher eu consegui. Aí a senhora falou assim: o abuso é como se te tirassem da tomada. Você perdeu a sua pureza, a sua inocência e junto com isso, a vontade de viver. Sim. E aí, depois disso, como que foi, irmã Ellen? Depois desse abuso? Sara, depois disso é como se parece que eu não tivesse vida mais. É como se um espírito da loucura realmente tomasse conta da minha vida, sabe? A única coisa que eu queria era esquecer tudo que eu passei, aquelas palavras que ele me falava, ficou impregnado na minha cabeça, sabe? Aquele cheiro, aquilo tudo. E muitas vezes eu entrava pro banheiro e esfregava minha pele com muita força, porque parece que não saía, sabe? É nojento, é repugnante. E eu queria esquecer de alguma forma aquilo ali. Aí a senhora começou a misturar remédios de tarja preta com bebidas. Com bebidas. Aí eu comecei a tomar esses remédios antidepressivos. Aí eu comecei a conhecer as drogas, né? As bebidas, e comecei a misturar. Que muitas vezes eu tomava, depois que eu tomava esses remédios e misturava, eu lembro como se fosse um apagão. Eu vindo, só eu caía assim para trás, eu passava os dias sem nem lembrar de nada. Via alucinações, via ele na janela, acordava gritando à noite, como se ele estivesse ali dentro da minha casa. Então foi dias assim de loucura mesmo, que o inimigo colocou na minha vida como se eu quisesse enlouquecer. Muitas vezes que eu sentava no chão e punha minha cabeça e balançava para lá e para cá por muitas horas. Eu ficava naquela posição, por muitas horas. Com essa situação toda de misturar remédio com bebida, com droga, a mãe da senhora resolveu internar a senhora num hospício. E aí a senhora fala que a senhora teve a primeira experiência com Deus nessa questão. Como que foi? Como a minha mãe estava muito preocupada com o que ia ocorrendo, né, por conta das misturas e os remédios, ela chegou em mim e falou: Ellen, eu vou te internar. Do jeito que tá indo, você vai acabar morrendo, minha filha. E eu fui, primeira comunicação, minha primeira oração com Deus foi nesse momento, em que eu fechei os meus olhos e com muita fé mesmo, eu pedi a Deus. Falei: Deus, se o Senhor existe, não deixe que minha mãe me deixe lá. Aí, no outro dia a gente acordou, a gente foi pro hospital, pro sanatório, e a gente conversou com o médico viu que era realmente necessário a internação. E nesse momento ele saiu para poder arrumar as papeladas, e eu em silêncio, minha mãe em silêncio. E quando os papéis chegou para ela poder assinar, eu lembro que eu olhei no fundo do olho dela e falei: mãe, por favor, não me deixe aqui. E ela foi, abaixou a cabeça, olhou aqueles papéis e com lágrima no olho falou: meu filho, eu não consigo. Foi aonde eu vi a minha oração sendo atendida pela primeira vez. Foi aonde eu sabia que Deus existia, que eu pude crer. Então, naquele momento eu pude ver a mão de Deus, a minha oração sendo atendida e que Ele realmente existia. E aí, depois dessa experiência tão forte, a primeira experiência que ela teve com Deus, começaram
começaram os episódios de tentativa de suicídio. E a senhora fala que foram tantas tentativas que a senhora não consegue nem falar aqui um número exato para quem está nos assistindo. Sara, eu sentia tanta dor na minha alma que a única alternativa que eu encontrava era esse. Tantas vezes que às vezes eu estava sentindo assim tanta dor assim de pensar, porque a mente não parava. E eu assim, às vezes me cortava nos meus pulsos que tem as marcas. Eu vinha, cortava os meus pulsos para poder tentar o suicídio. E muitas vezes eu tomava remédio, né, que minha mãe tinha parado de me dar aqueles remédios antidepressivos, ia escondido dela e tomava 10, 20 remédios, e eu ficava desacordada 3 dias. Teve um episódio que aconteceu que eu e meu irmão foi numa festa, e naquele lugar, hoje eu entendo, né, como cristã, que aquele lugar era um lugar muito maligno. De opressão maligna. Opressão mesmo. E ali a gente estava bebendo muito, usando droga, tudo de porcaria que há no mundo, ali tinha. Foi um surto mesmo. E eu peguei uma garrafa de vidro de cerveja e quebrei, foi muito rápido, instantâneo, sabe? Eu quebrei assim no tanque, vim, meti assim em mim, como se eu estivesse querendo tirar a minha própria mão. E o sangue esguinchou na casa inteira. Foi um pai muito, muito profundo, e o sangue na casa todinha. E essa mulher me pegou pelo braço e me levou pro banheiro. E quando ela me levou pro banheiro, ela veio e ficava chupando o meu sangue no pulso. E eu, achando estranho, eu tirava e ela voltava de novo. E eu, para com isso. E eu olhei no fundo do olho dela. E ela falou assim pra mim: a sua alma é minha. Eu vi o diabo nos olhos dela. E empurrei ela e consegui sair de dentro do banheiro e sair puxando meu irmão: Paulo, Márcio, vamos embora daqui, Márcio, vamos embora daqui. Aí a gente saiu daquele lugar. Foi um episódio que eu nunca esqueci, e que foi aonde eu, né, vi que o inimigo já estava realmente querendo que eu ceifasse a minha própria vida. A questão do abuso é que a vítima se sente culpada, mas em todo tempo tinha um Deus criador que estava guardando Jesus. E a protegendo. E aí foram nessas festas que a senhora conheceu o seu atual esposo, sim, que é o irmão Paulo, né? E aí, conte pra nós essa experiência, porque a senhora tinha repulsa de homem, né? Eu já não acreditava mais em nada de que homem falava, né? Eu tinha realmente repulsa de homem, não dava muita brecha para conversar, para poder estar, porque a gente pega um trauma, né? E nesse momento que a gente estava numa festa e minhas amigas, eu bati o olho nele e foi assim, algo do céu. Eu nunca tinha sentido isso antes. Eu falei para minha amiga que estava do meu lado: eu vou casar com esse homem. Foi algo assim que aqueceu meu coração, foi algo que me trouxe esperança, sabe? Primeira vez depois de tudo. Primeira vez depois de tudo. Eu sei que foi assim um propósito de Deus para nos unir. E a gente começou a namorar, a gente se casou. E aí a senhora fala que vocês brigavam muito, né? Porque sim, vocês misturavam bebida com droga, era um lar terrível, de brigas físicas, de bater um no outro, então sim, era um ambiente muito ruim. Era um ambiente muito ruim, onde eu e ele, assim, bebia, saía para os lugares, a gente com ciúme um do outro, a bebida e as drogas causavam isso na gente. Então, assim, a gente não tinha um lar abençoado. Eu tinha o meu filhinho pequeno, que tinha um ano, ele via muitas brigas. O Paulo saía correndo atrás de mim para poder me matar. Então era assim um lar realmente destruído, de bebida, de drogas, onde não tinha assim esperança da gente ter um lar, né, abençoado. Mas para um Deus que qualquer passado que exista não é o suficiente, Deus ele coloca um presente de bênçãos. Amém. Através de grupos familiares de visita. O irmão Alexandre, né? Sim. Marcou a visita na casa do Paulo, de vocês. Como sim, que foi? Falou: Paulo, a noite inteira Deus me incomodou para eu poder vir aqui. E eu queria oferecer um culto no lar, na casa de vocês. Vocês aceitam? De imediatamente o Paulo aceitou. Porque quando a gente bebia e usava droga, a gente evangelizava um ao outro. A gente era sedento de Deus, sabe? A gente tinha aquela vontade, mas não tinha força, né? Para poder ir, não tinha nenhuma esperança. E no primeiro culto que teve, o Paulo aceitou Jesus. Glória a Deus. E Deus já tirou as drogas, bebida, cocaína, cigarro, a maconha, tudo, de um dia para o outro. Eu fiquei mais resistente.
Aí ele ia para os cultos, ele voltava dos cultos, eu ficava xingando os crentes de tudo quanto é nome, e falava para ele que ele tinha que escolher entre eu ou eles. E fez uma oração a Deus que hoje ele me conta, que fala assim: Deus, se esse casamento for o Senhor que me deu, que você liberta ela, que o Senhor liberta ela, ou que tira ela. E eu aceitei Jesus. Meu Deus. Aí a senhora aceitou Jesus, graças a Deus, aí começou o processo de cura interior, de libertação. Começou esse processo de cura e libertação na minha vida, e que eu tive um entendimento que eu fui amordaçada durante 15 anos espiritualmente, com medo de falar do que tinha acontecido comigo, por conta do medo, por conta que o inimigo lança na mente da gente, que causou aquilo, né? Que sinais que você deu para que isso acontecesse. Para que ele entendesse que você estava querendo. Isso, para que eu entendesse isso, e aquilo vai ficando remoendo na sua mente, que você é suja perante Deus, que Deus não vai te aceitar. A primeira libertação que eu tive foi de perdoar. Perdoar ele, perdoar a família dele que ficou contra mim, que achou que foi eu que, foi o causador de tudo, que eu que ia atrás. Então, assim, foi a primeira libertação. Eu lembro que foi até o versículo Tiago 5,16, que fala assim: se você confessar o seu pecado, né, uns com os outros, orais uns com os outros, e você alcança misericórdia. E aquela palavra abriu o meu entendimento. Então eu dei conta de falar, e foi algo assim, Sara, eu não sei te explicar, mas foi algo que tremeu a minha carne, foi algo que a minha alma gritava. Eu dei conta de falar, hoje eu dou conta de falar com propriedade que Deus fez na minha vida, de que eu realmente fui curada. Foi o primeiro passo da minha libertação, foi esquecer aquilo. Então primeiro veio o perdão, né? É o principal, a gente perdoar aqueles que nos feriu, aqueles que nos machucou. Depois disso veio as curas, libertações das drogas, da ansiedade, da depressão, que eu tinha demais, eu tinha muita depressão, eu sentia falta de ar, o pânico, a ansiedade, a depressão profunda que eu tinha, de não querer sair, de não querer estar com ninguém, e querer só enfiar as caras nas drogas, né? Então, assim, Deus veio, libertou, tirou, fez realmente uma nova pessoa. Hoje as pessoas que me veem, que esteve comigo, meus próprios familiares mesmo, que via como eu e o Paulo vivia, eles ficam surpreendidos. Nem acredito. Nem acredito. Porque não importa o passado que você tenha, não importa o que te aconteceu. Essa história ela é extremamente terrível, angustiante, muito forte, mas mesmo com um passado terrível, é possível ter um presente nas mãos do Senhor. Mas o primeiro passo é você aceitar, a se libertar desse passado, liberar perdão para quem precisa, porque o nosso Deus, ele é Deus para curar qualquer ferida que você tem na sua alma. E se a senhora pudesse dar um conselho para pessoas que acham que nunca vão conseguir superar o seu passado, qual conselho a senhora daria? É que na sua dor esconde o seu propósito. Que através da onde o inimigo quer te destruir, quer te envergonhar, quer te humilhar, quer te fazer achar que você não tem futuro, que você não tem nova história, que o inimigo quer te fazer desacreditar da vida. É onde Deus vai te colocar, vai te curar e vai te dar remédio para ajudar outras pessoas e curar outras pessoas. E eu falo assim, que não desista, por pior que seja a sua dor nesse momento, por pior que você esteja passando, que não há uma esperança nesse momento, mas não desista. Vai para Jesus, porque Ele é o único que pode nos salvar, nos curar. Ele pode transformar, Ele pode curar. Ele me deu dignidade, hoje eu posso andar na rua com a cabeça erguida sem nenhuma vergonha nenhuma. Eu tenho família, eu tenho filho, e eu sou muito abençoada, e eu sou muito feliz pela história que Deus escreveu para mim. Porque não importa o passado que você teve, a situação que você encontra hoje, Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma solução. Quem vê a irmã Ellen sorridente, meiga, uma doce pessoa, nunca imagina o peso do passado que ela carrega. Que Deus abençoe sua vida e que você não se esqueça de que Deus sempre tem a solução. Curte esse vídeo, compartilhe, divulgue para mais pessoas serem edificadas e saiba, Deus tem um propósito para todas as coisas. Tchau!